Gostaria primeiramente de agradecer aos pastores fundadores, pastor Márcio, aos pastores, pastora Gorete, aos pastores, pastora Fátima, pastor Jurandir e todos os pastores da igreja, que realmente nós possamos nesse momento honrar e glorificar o nome do Senhor, amém? Vamos estar lendo em 2 Pedro 3, a partir do versículo 2. A palavra nos diz, em 2 Pedro, a partir do versículo 3. Para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante aos vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela graça de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelo quais pareceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Eu gostaria de ler essa segunda parte do versículo 9, novamente. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Amém? Os irmãos podem sentar, glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vemos nessa passagem de 2 Pedro 3, que nos fala sobre a soberania de Deus, que Deus criou pela sua própria palavra e criou os céus e a terra. E nós vemos também nessa passagem que nos fala que 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos para o Senhor. Nós podemos ver também nessa palavra de 2 Pedro 3, que Deus ele tem um propósito que realmente todos se arrependam. Nós temos vivido num mundo hoje que nós podemos ver claramente que guerras e conflitos têm se aumentado a cada dia. Nós podemos ver que tem acompanhado, realmente, ouvido pelas notícias, a Rússia entrando em guerra com a Ucrânia, a Europa com medo de uma guerra, conflito na região da Europa, ela investindo mais dinheiro a cada momento para realmente se proteger. Até os Estados Unidos, que não é um país também que cogitava ter guerra, ele também cogitou de ter conflitos com a região da Groenlândia, do Canadá. Nós temos visto que guerras têm se aumentado, e não é só de hoje, muito tempo já tem se aumentado. Desde a época da Guerra Fria, a gente pode ver que realmente a situação realmente do mundo, ela tem cada dia mais e mais caminhado para essas guerras. E tudo isso, Jesus já nos disse. A palavra diz em Mateus 24, versículos 6 e 7, que nos diz: e ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é nisso que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus mesmo nos diz que realmente toda essa questão de guerras e conflitos, elas deveriam acontecer. Elas fazem parte realmente dos propósitos de Deus, propósitos eternos de Deus. Nós podemos ver também, não somente guerras, mas catástrofes naturais. A gente tem visto, realmente em muitas condições, realmente que cada dia mais e mais tem se aquecido, tem ficado descontrolado a questão climática. Muitas regiões onde não choviam tem catástrofes, que nem a gente teve recentemente no Rio de Janeiro. Tem regiões desertas, que nem nos Estados Unidos, na Califórnia, na Europa, que realmente tem perdido muito, realmente com questão de fogo descontrolado. Então todas essas coisas têm acontecido. Então realmente, como a palavra nos diz, que essas catástrofes naturais, elas estão vindo e são sinais, conforme a gente pode ver em Lucas 21, 25,
fala: haveria sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, e angústia das nações e perplexidade do bramido do mar. Então nós temos visto esse sinal cada dia mais e mais. Nós também podemos ver que com o tempo está surgindo também muitas propagações de doenças globais. Como pode dizer a palavra em Mateus 24:7, e haverá pestes em vários lugares. Então nós temos visto, recentemente nós vimos o Covid, realmente que atingiu o mundo todo. E foi uma proporção que nós podemos ver que realmente o mundo todo teve que parar. Indiferente da situação econômica, se você era rico, se era pobre, todos tiveram que usar máscara. Foi realmente um acontecimento que todos realmente tiveram muitas vezes que sair do seu trabalho, tiveram que obedecer uma governança, porque realmente uma peste global, uma proporção global atingiu o mundo. E nós podemos também ver que conforme as coisas têm acontecido, conforme esses eventos têm acontecido, o esfriamento também do amor. Nós podemos ver na palavra em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, se a gente acompanha um pouco a notícia, se a gente liga a televisão para acompanhar, nós vemos muitas vezes filhos matando o pai, nós vemos muitas vezes violência nas escolas, realmente crianças realmente agredindo professores. Muitas vezes nós vemos aqui também, muito aqui em São Paulo, essa questão muitas vezes de andarilhos, muitas vezes a pessoa que não tem uma condição boa, pessoas sendo agressivas com essas pessoas. Isso tudo tem se cumprido também. Nós podemos ver que a iniquidade está se aumentando. O que é errado passa a ser certo, e o que é certo passa a ser errado. As pessoas têm cada dia mais e mais amado a iniquidade e mais blasfemado contra o nome do Senhor. E nós podemos também ver a apostasia generalizada. Em Timóteo 3, de 1-2, nos diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos e blasfemos, desobedientes a pais e a mães. Então, hoje, se você tenta falar a palavra de Deus no seu trabalho, se você tenta demonstrar realmente a obediência, muitas vezes no seu trabalho, o que as pessoas fazem? Elas são soberbas. Muitas vezes elas vão blasfemar contra o nome de Deus. Elas vão vir e falar: olha o crente ali, olha, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é soberba, eles não têm mais o temor de Deus. Tudo isso tem demonstrado realmente que nós temos caminhado por um tempo. Isso realmente existiu desde o começo que nós podemos ver, em todos os registros da Bíblia nós podemos ver o pecado, mas conforme vai se passando, isso tem aumentado cada vez mais e mais. Nós podemos também ver em Daniel 12:4, que nos diz: fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então, nós podemos ver que realmente o mundo tem passado sim por um momento de crescimento tecnológico. E como a palavra nos diz aqui, muitos correrão de uma parte para outra. A questão do transporte, a facilidade do transporte, ela aumentou e realmente pessoas vão de um lugar para outro. Mas nada disso tem satisfeito o coração do homem. Toda essa tecnologia, muitas vezes a pessoa está se afastando mais do Senhor do que se aproximando. E tudo isso tem preparado para a globalização. A gente vê que toda essa questão de corrupção, de tecnologia e de eventos que tem acontecido no mundo, ela tem preparado a globalização e tem preparado um caminho para o governo mundial. O que a Bíblia nos diz sobre o governo mundial? A Bíblia nos diz que o anticristo, no final dos tempos, ele vai reinar. E ele governando, ele vai tentar realmente mudar todas as leis, ele vai perseguir a igreja, mas todo esse cenário tem preparado para a vinda do anticristo. A própria palavra nos diz em Apocalipse 13:7: e foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos, e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Então, conforme a gente vai chegando nesse tempo que se aproxima do anticristo, conforme a gente vai chegando nos últimos dias da igreja aqui na face da terra, a igreja tem sido cada dia mais e mais perseguida. A igreja tem sido, os valores da Bíblia têm sido escarnecidos, a gente tem sido perseguido pela fé. Aqui no Brasil nós não somos perseguidos
a ponto de morrermos pela fé. Mas muitos países que o Evangelho ainda não chegou, o Evangelho não é permitido ser pregado, muitas pessoas morrem pelo Evangelho. Muitas pessoas na região do norte da África, muitas pessoas na Ásia, realmente, se elas forem encontradas com uma Bíblia, elas podem ser até mortas. Então nós temos visto que tudo isso tem caminhado cada dia mais e mais para uma perseguição da igreja. Mas nós, como cristãos, nós como fiéis na fé, qual que é a promessa que o Espírito, qual que é a promessa que Deus tem para nós? Nós estamos passando por esse momento, estamos passando realmente por toda essa dificuldade. Mas nos últimos dias Deus tem preparado o derramamento do Espírito Santo. Por mais que o mundo está caminhando nessa direção, por mais que o mundo ele tenha cada dia mais e mais tido essa frieza espiritual, tido essa violência, cada dia mais e mais nós vemos que cada pessoa tem se afastado, a fé de muitos tem se esfriado. Deus ainda tem uma promessa sobre nossas vidas. A palavra nos diz em Joel 2:28 que há de ser, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. Então, nós podemos viver realmente num mundo que a cada dia mais e mais perde a esperança. Conforme eu tenho visto, né, a gente convive no dia a dia com muitas pessoas que têm perdido a sua identidade. A gente até chegou a pregar uma vez aqui, na verdade, sobre a questão da identidade. As pessoas estão confusas, elas já não sabem mais realmente qual que é o propósito da vida dela. E ela tenta buscar muitas vezes a felicidade no emprego, tenta buscar a felicidade nas coisas desse mundo. E cada dia mais e mais as pessoas estão frustradas, porque existe algo em nós que só Deus pode preencher em nossas vidas. E Deus, Ele tem prometido, por mais que nós temos vivido nesses últimos dias, momentos difíceis, momentos de apostasia, momentos de perseguição com a igreja, o Espírito Santo ainda continua conosco. Ele ainda tem nos capacitado para vencer o dia mal, no dia a dia, quando nós estamos sendo perseguidos. Por mais que a igreja está passando os últimos dias nessa terra, ainda nós temos a esperança que Deus ainda está conosco. E qual que é o propósito de realmente a igreja estar aqui na terra? Se o mundo está indo de mal para pior, se o mundo está realmente caminhando a passos largos, muitas vezes mais, a cada dia mais e mais para a perdição. Em Mateus 24:14, a palavra nos diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então, conforme nós lemos no começo, em 2 Pedro 3, que diz que o Senhor ele é benevolente e que Ele quer que todos se arrependam, que voltem para o Senhor, nós também podemos crer que Deus ele não vai voltar enquanto o Evangelho não for pregado no mundo inteiro. A igreja está passando ainda por esse tempo aqui na terra, ela ainda está presente aqui nessa terra, porque Deus tem um propósito maior. Muitas vezes a gente pensa, como cristão, realmente qual que é o meu propósito? O que eu tenho feito? Muitas vezes a gente não vai evangelizar as nações que ainda não foram evangelizadas, mas no trabalho nós somos evangelizadores. Na escola, no nosso convívio, na nossa família, nós temos que levar a palavra e falar a palavra do Senhor. Então, realmente nós possamos cada dia mais e mais nos fortalecer. Realmente a gente sabe que realmente o mundo ele tem cada dia mais e mais passado por essa situação difícil do final dos tempos, mas Deus tem uma grande promessa. E qual é essa promessa para o cristão? Conforme nós ouvimos, né, realmente na palavra de meditação, ouvimos também aqui durante o culto, a vida do cristão ela não é fácil. A vida do cristão, a gente vai ter sim perseguição, vai ter luta, vai ter dificuldade. E realmente a gente precisa nos firmar, o nosso coração, ele precisa firmar realmente nos propósitos que o Senhor tem. Então, Deus tem nos preparado casas celestiais. Realmente o que a gente está almejando aqui nessa vida não é... Claro que existe, né, a conquista pessoal, a conquista financeira, do seu trabalho, a gente realmente tem conquistado, graças a Deus, Deus tem dado saúde para a gente conquistar. Mas existe algo muito maior do que isso, que Deus tem preparado, são casas celestiais. Deus, Ele está chamando a igreja, Ele está chamando a todos nós para estarmos atentos. A palavra nos diz que realmente nós temos que ter esse conhecimento para realmente, quando vier a provação, quando vier a luta em nossas vidas, nós possamos estar preparados.
e realmente que nossa fé ela possa cada dia mais e mais firmar, porque o Senhor ele tem preparado o céu, ele tem preparado mansões celestiais. Eu gostaria para concluir ler o versículo de Lucas 21, 28, que nos diz: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Existe uma tendência hoje, principalmente assim, de questão de comunicação das pessoas cada dia mais e mais falar: olha, agora Jesus está vindo, agora realmente é o momento que ele virá. Muitos profetas realmente tentam falar assim: a data vai ser essa, mas a gente não sabe nem a data nem a hora. Mas nós temos uma esperança que quando essas coisas começarem a acontecer, nós sabemos que a vinda dele está próxima. Nós, como cristãos, sabendo que a vinda dele está próxima, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos orar ao Senhor, nós precisamos jejuar, nós precisamos vigiar contra as ciladas do inimigo e saber que realmente nós temos uma promessa que o mundo não tem. Essa promessa não é para o mundo, essa promessa ela é para a igreja. E que nós possamos dizer, como o Apocalipse 22, 20 nos diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade e exalto o nome do Senhor.